Você já se perguntou por que o seu gato, o seu cachorro tem olhos tão grandes e tão redondos? Você já se perguntou por que eles são tão atraentes, tão charmosos e é tão difícil resistir? Pois é, hoje o vídeo a gente vai entender por que eles têm esses olhos tão grandes e tem a ver com uma síndrome. A gente vai entender. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. Que eles são pidões e que basta a gente fazer um barulho de pacote de comida abrindo, que eles aparecem correndo com esses olhos gigantes, a gente já sabe disso. Existe sim um condicionamento, ou seja, em parte a culpa é nossa. A gente, quando olha para aqueles olhos gigantescos, brilhando, a gente não resiste e acaba reforçando. Ou com uma palavra afetuosa, ou com um carinho, passando a mão, ou dando o que eles querem, que, por exemplo, de abrir pacote a gente acaba dando comida. Mas mesmo o cachorro que não mora com a gente, esses cachorros que a gente vê em lixão, eles também têm olhos muito grandes. Principalmente se a gente comparar com os primos distantes deles, que são os lobos. E aí, então, o que aconteceu? Ninguém estava lá para ficar reforçando e tendo um cachorro no lixão para dar carinho e dar comida. Isso não acontece, a gente sabe disso. Então esse é um processo bem mais antigo. Como eu tinha falado, tem a ver com uma certa síndrome. Então a gente chama de síndrome de domesticação. Por que síndrome? Vamos primeiro entender, essa palavra às vezes causa um certo trauma na gente, um certo desconforto, mas vamos tentar entender primeiro. Síndrome quer dizer que alguma coisa mudou e que alterou várias características. Então não é só, por exemplo, sei lá, eu machuquei o tendão cruzado do joelho e agora eu estou com dificuldade para andar. Não, normalmente é uma característica que a gente nasce com ela e que essa pequena alteração em algumas partes, normalmente não é só em um gene, mas são alguns genes, alguma parte do nosso genoma, e aí isso vai desencadear uma série de outras alterações. Como eu tinha falado no outro vídeo sobre domesticação e sobre não ter animais silvestres em casa, vou deixar aqui nos cards para vocês verem depois. A domesticação, ela não é um processo humano, é uma via de mão dupla. Então foram pouquíssimos os animais e plantas que a gente conseguiu domesticar. Ou não deu certo, o objetivo que a gente queria, como por exemplo produzir alimento, ou o animal é muito arisco, ou a planta é venenosa, ou muito amarga, enfim, várias são as razões, mas fato é que a gente conseguiu domesticar muito pouco, tanto de planta quanto de animais. E aí, como eu tinha falado no outro vídeo, de novo repetindo, porque eu já falei isso mais de 2 vezes, é uma via de mão dupla. Se o outro animal, se o outro indivíduo não tiver uma predisposição para aceitar a gente na biologia deles, não vai rolar. Eles vão continuar sendo ariscos, ou vão ser difíceis de serem plantados, ou vão produzir um sabor muito amargo pra gente, por exemplo. De planta, eu vou parar por aqui, porque eu não entendo absolutamente nada de planta. Eu male entendo de bichinhos fofinhos, peludinhos, vulgo mamíferos, e olhe lá. Então é só para vocês entenderem que é um processo muito maior e que não depende só da gente. E aí, o outro animal, ele precisa estar envolvido nessa história, ele precisa querer fazer parte dessa história. E a relação começa. Então, a gente vai chegar num ponto que seja interessante para os dois. Normalmente, o que está associado com o ser humano é uma taxa de reprodução aumentada porque esses outros animais, essas plantas, têm mais alimento, mais condições para se desenvolver. Então, isso para eles, para qualquer espécie, isso é interessante. Ao longo da evolução, vão acontecendo uma série de mudanças lá nos genes, lá no DNA,
tanto da gente quanto do outro animal. E pasmem, essa síndrome da domesticação também aconteceu com a gente. Então nós também passamos por um processo que é chamado de autodomesticação. A gente não sabe muito bem quais foram esses fatores, mas a gente sabe que comparado com os outros humanídeos, as outras espécies que eram parecidas com a gente tem esses traços que parecem sempre meio infantis. E aí isso é um processo que vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, lá dentro do nosso DNA, e aí as características ficam visíveis. E o que acontece? Então, o que é essa síndrome? A gente vê muito, né, comparando cachorro com lobo, comparando gato, o gatinho que a gente tem com outros felinos selvagens, as proporções são sempre meio que de filhote. Então, a cabeça, ela tende a ter a parte de cima, o crânio mais arredondado, os olhos, eles costumam ser mais arredondados, a mandíbula costuma ser menor do que a espécie que não foi domesticada, a própria pelagem. Então, quando a gente compara a gente com os outros primatas, a gente tem uma distribuição esquisita de pelo, né? Os outros primatas, eles são todos peludos, a gente tem um tufo aqui, um tufo ali e pronto. A distribuição da cor, a diferença das cores, tudo isso. Cachorro a gente vê também, gato nem tanto, mas cachorro a gente vê também o rabinho balançando, a orelha de filhote de lobo é caída, só que existem uma série de mudanças hormonais quando chega na adolescência e aí a base da orelha fica rígida, com isso a orelhinha fica para cima. Nos cachorros são poucas as raças que a orelha fica naturalmente para cima. Aliás, não cortem as orelhas dos cachorros nem os rabos, isso é crime, tá? Só fica a dica. Mas existem cachorros como, por exemplo, Yorkshire. Se for um Yorkshire de verdade, ele vai ter uma proporção que a orelhinha dele, com o tempo, vai ficar para cima. O que você precisa fazer é raspar, fazer a depilação da pontinha da orelhinha quando ele é filhote, porque aí ela não vai ficar pesada e ela naturalmente vai ficar para cima. Se não for um Yorkshire puro, aí ele vai ser normalmente muito grande e não consegue sustentar esse peso. E aí não tem talinha que você faça que vai deixar para cima. E aí, só para vocês entenderem como que é muito longo esse processo, muito radical na mudança, né? Mudam-se várias coisas. Isso começa lá no embrião, quando a gente ainda está se desenvolvendo. Então, as células que vão fazer parte da nossa coluna vertebral e que vão fazer o sistema nervoso central, umas células, elas se soltam e elas formam o que a gente chama de crista neural. Isso tem várias funções, mas uma das hipóteses mais fortes é que no processo de domesticação, essa é uma das principais mudanças dos animais domésticos que foram domesticados e que aceitam a gente como parte da biologia, do ecossistema deles, diferente dos animais selvagens. E aí, essas cristas neurais, elas vão formar glândulas, ou seja, os hormônios vão ser diferentes e vão também, olha só, mudar a nossa pele. Então, produção de manchas. Você nunca vai ver um lobo todo pintadinho como, por exemplo, um dálmata. Isso é um dos sinais, porque essas cristas neurais, essas células que se soltam do sistema nervoso quando a gente ainda é só um ovinho dentro da barriga da nossa mãe, eles vão fazer esse padrão diferente. Então não fica uma coisa uniforme. Ele vai meio que, entre aspas, se desenvolver de uma forma meio bagunçadinha, não é tão organizada como a versão selvagem, que aí tem milhões e milhões de anos já, a receita do bolo já está bem certinha. É claro que existem alguns animais que são pintadinhos, como os filhotes de veado, mas aí isso é típico da espécie e é só na infância para ele se proteger. Isso tem a ver com camuflagem. O adulto, ele não vai ter isso. Cachorro adulto vai ter isso. Gato adulto também vai ter essas manchinhas, essas cores diferentes. Em gato, normalmente a gente não vê mancha, mas a gente vê um padrão de distribuição de pelo bem diferente dos animais selvagens. E como eu falei para vocês, não só
a quantidade de pelo, a cor do pelo, a mancha na pele. Ele também, essa mudança das cristas, dessas células que se soltam do sistema nervoso, vão produzir glândulas. Glândulas produzem hormônios, e hormônios regulam o nosso comportamento. Então, as espécies selvagens, elas não reconhecem a gente, ser humano, como parte do ecossistema deles, da biologia deles. Então, sendo um ser estranho, na hora que a gente aparece, chega perto, eles veem isso como uma ameaça. Logo, produz muito cortisol, muita adrenalina, e a tendência deles é fugir. Só se você for realmente para cima, aí eles vão atacar para se defender. Na natureza, não existe isso de gastar energia para atacar por atacar. Não faz sentido. Na natureza não existe supermercado, não existe geladeira. Então você perder energia para brigar por brigar, amanhã pode não ter comida e você vai morrer de fome. Então esquece isso. O animal selvagem não ataca porque ele estava a fim de atacar. Então não se aproxima, que aí ele não vai te atacar de graça. Óbvio, né, que isso em condições que você está invadindo aquele espaço, mas se você ficar naquele local, ele pode começar a perceber que você é lento. A gente é baixinho, a gente é fraquinho, então a gente não tem muita capacidade de se defender, e a gente pode acabar indo parar na barriga deles. Os animais que foram domesticados, quando a gente vê, as glândulas e a produção de hormônio é alterada, é menor. Então, de novo, eles ficam meio que num estágio de infantil, de filhote. E aí, eles têm uma sociabilização, uma janela de socialização maior, mais flexível. Isso faz com que, isso de uma forma geral, em relação à aceitação da gente. Tá? E aí, quando eles encontram um ser humano, mesmo que seja um cachorro de lixão, que não está acostumado a ter um humano para chamar de seu, a quantidade de cortisol, de adrenalina que eles liberam quando encontram a gente é muito menor se a gente comparar com os animais selvagens, o lobo, enfim, os exemplos que eu estou falando para vocês. Então isso acontece num processo de milhares de anos, e isso acontece internamente, que vai mudar as características neonatas, ou seja, vai sempre ficar com uma proporção de cabeça, de olho, de mandíbula, a proporção das patas em relação ao tronco, a pelagem, mancha, quantidade de hormônio que é liberado em relação ao estresse de ver a gente. Tudo isso é como se fosse um filhote vendo pela primeira vez, diferente de um adulto que não aceita a gente no ambiente dele. Isso tudo é um padrão infantil de resposta. Todos os filhotes de qualquer espécie, eles precisam estar mais abertos, porque eles precisam conhecer o mundo. Conhecendo o mundo, aí eles podem dizer se eles podem absorver aquela experiência e depois ter um repertório maior de comportamento, de resposta àquele estímulo. Então sim, gato, cachorro, rato, furão, todos esses animais que conseguem conviver com a gente, que aceitam o ser humano como parte do seu ecossistema, eles têm naturalmente um olho grande. Juntando com aquilo que a gente viu no começo, aí fica maior ainda, porque eles são bem safadinhos. Eles aprenderam que se eles chantagearem a gente, eles vão conseguir o que eles querem. Então eles se transformaram, e a gente fez parte desse processo, em grandes chantagistas, mas no sentido positivo. Então quando eles fazem essa cara de meu Deus, faz anos que eu não como, a gente cai que nem patinho, porque a gente não é muito bom em regular as nossas emoções. E aí quando vem um bichinho com carinha de filhote, mesmo tendo, 15 anos de idade, a gente continua caindo que nem um patinho. Outra característica que eles mantêm, que é típica de filhote, mas que os animais selvagens perdem, além da orelhinha que os animais selvagens tendem até a orelha para cima, né? Porque eles precisam ouvir. Então, por isso que fica aquela cuiazinha para captar o som como se fosse uma antena. Os filhotes,
Eles selvagens não precisam tanto, quem vai cuidar dessa parte do grupo são os adultos, mas aí nos animais domésticos não tem isso, é bem comum que eles fiquem com a orelha para baixo porque eles não precisam dessa característica tão intensamente. Além da orelha, tem o famoso rabinho. O rabinho, aquela movimentação, e eu juro que esse vídeo vai sair, mas esse rabo que mexe freneticamente, que faz aquele movimento aberto e que a gente vê que o animal está relaxado, isso é típica comunicação de filhote. E os animais que foram domesticados, agora mais especificamente o cachorro, fez parte da comunicação com a gente. Então a gente entende isso como uma coisa positiva, como sinal de felicidade. Mas cuidado, nem sempre é. A gente precisa ver o contexto. Se o animal estiver tenso, parado, com aquele olho de nervoso, provavelmente esse balançar de rabo é um sinal não muito positivo, não interaja com esse animal. Mas se ele estiver relaxado, principalmente se for o seu bichinho, o rabinho balançando é uma comunicação de filhote que eles mantiveram. Então, todas essas mudanças que eu citei aqui, elas ocorreram num processo de milhares de anos de evolução que acontece internamente, então tem células que são diferentes, tem hormônios que são diferentes, tem neurotransmissores que são diferentes, e aí a gente bate o olho e acha aquele animal mais agradável, menos agressivo, e a gente acaba estabelecendo uma relação mais tranquila. E eles também enxergam a gente como animais mais indefesos, menos agressivos. E isso é o que se chama síndrome da domesticação. São animais que acabaram tendo essa relação próxima com a gente e eles acabaram ficando com várias características que parecem que são filhotes. Isso em termos mais gerais evolutivos. A gente também parece bem filhote para eles.